Olha aí o ponto G de novo. Boa noite. Vamos falar sobre medicina esportiva com o Dr. Rafael Antunes. Gente, nesse momento de pandemia, você precisa saber algumas coisas de como cuidar do seu corpo, aumentando sua imunidade. Isso é bem importante. A sexualidade sem neura vem de novo deixar você bem curioso. Já ouviu falar em depressão pós-sexo? Pois é, a doutora Aline vai te explicar o que é. O assunto do Beleza em Foco é cronograma capilar. Você já ouviu falar? É bem interessante e tem ótimos resultados. Você que ficou aí esperando o papo cabeça, eu quero dizer que está bem interessante também. O professor Marcos tem uma pegada super bacana para abordar seus temas. O Localiza Mó vai falar de beleza também, com uma visita especial na clínica Bioestética. Quer saber das novidades? Fique ligadinho! No mais, boa noite e até breve com a melhor localização de nossa cidade. O ponto G. Até breve! Estamos aqui com mais um ponto G. No De Frente de Alemarques hoje teremos o médico imunologista e também da medicina esportiva, Dr. Rafael Antunes. Nós vamos falar de saúde e vamos falar também como a atividade física ela ajuda aí para que você tenha uma qualidade de vida. Um prazer muito grande tê-lo no nosso ponto G, no De Frente com a Alessandra Marques. E vamos contar primeiramente como é que foi que você se enveredou pelo lado da medicina, tanto como médico imunologista e também médico da medicina esportista. É um prazer estar aqui falando com você. A minha história com a medicina esportiva, ela veio mais tardia. Eu sou médico há 13 anos. Minha formação inicial foi como imunologista e atendo em 2 estados como imunologista há vários anos. E sempre gostei da prática de exercícios regulares, hábitos saudáveis. Na verdade, sempre gostei não. Eu tive essa transição durante um período da minha vida e desde então eu e minha família a gente praticou hábitos saudáveis. E em um certo momento eu entendi que aquilo ali seria uma oportunidade de usar a medicina para replicar isso. Então tudo aquilo hoje que eu prescrevo, que eu oriento no meu consultório, definitivamente eu sei o que é aquilo, eu já vivi, eu já passei por aquela experiência, eu sofro aquela dor de quem às vezes quer se alimentar melhor e tem dificuldade, aquela pessoa que tem dificuldade em manter a adesão numa academia, por exemplo. Então eu já passei por isso, então para mim se torna muito mais próximo do paciente eu te falar, olha, eu estou aqui com ajuda, eu tenho a solução e eu sei o que você já viveu. Então para mim foi fantástica essa transição. E graças a Deus eu acho que eu tenho identificado bastante com o público. Doutor Rafael, realmente a gente percebe pelo seu poste que você realmente vende de verdade o seu ofício, né? A sua profissão. Eu queria saber, nessa questão da imunologia, do esporte, você que transita por esses 2 âmbitos, a importância, principalmente né, em momentos de pandemia, essa importância da gente também estar praticando esporte e como que atua aí no sistema imunológico. Correto. O sistema imunológico nosso, ele depende, naturalmente todo mundo sabe, de hábitos saudáveis. Mas nessa pandemia teve um estudo super interessante, que até então eu trabalhava com a medicina do esporte, entendendo que uma proteína produzida
pela musculatura esquelética, essa musculatura que a gente tem nas pernas, nos braços, chamada irisina. Ela era fundamental por converter a gordura que você não consegue queimar, que é chamada de gordura branca, em uma gordura que a gente consegue queimar, chamada de marrom. E até então eu trabalhava essa proteína focado no entendimento de queimar gordura. Mas na pandemia, os estudos começaram a mostrar que a irisina era um protetor para o nosso sistema imunológico, especialmente nos estudos relacionados ao Covid. Então aí mostrou de forma mais evidente a importância dos exercícios regulares, tanto para a questão da saúde cardiovascular, quanto para a nossa proteção nesse momento da pandemia. Doutor, conta pra gente aí um relato de algum paciente que teve assim, um resultado maravilhoso através da procura que ele teve com você, relacionado à medicina esportiva, e houve uma mudança de vida assim, fenomenal. Assim. Você tem algo para nos contar a respeito? É muito gratificante. Primeiro porque quando você, até então como imunologista, eu tratava o paciente, claro, mas eu tratava uma doença. Quando você trata uma doença, você foca nos sintomas, você foca nos possíveis tratamentos. O paciente que entra comigo hoje, por exemplo, obeso, eu já atendi, por exemplo, mulheres obesas, recém-separadas, novas, entrando em menopausa precoce, porque todo esse processo de alteração emocional gerou essa sequela de uma menopausa precoce e se vende no fundo do bolso. Então, quando você consegue conversar com essa pessoa, que o primeiro momento não é medicar, o primeiro momento é você fazer com que essa pessoa entenda aquilo que você está propondo, é você mostrar para aquela pessoa que há uma possibilidade da gente ver uma luz no fundo do túnel. Então você chega para essa pessoa, ensina que hábitos saudáveis dá para ter felicidade dentro disso, que tudo com equilíbrio, com moderação. Então, essa paciente, depois de 2, 3, 4 meses, ela voltar mais do que magra, porque isso no dia a dia a gente vê muito, é o mais simples, acredito eu. Mas o mais gratificante é você devolver a dignidade, é você devolver essa mulher a autoestima. Eu já atendi mulheres que vieram feias por fora esteticamente e voltaram lindas, porque elas eram bonitas e não se permitiam mostrar. Não se enxergavam. Ela entrava triste, toda encoberta de óculos, o cabelo tampando o rosto. Quando voltava já via um pavão. Exatamente, elas eram maravilhosas escondidas na autoestima, que não estava legal. Então, devolver a autoestima, tanto para os homens quanto para as mulheres, é muito mais gratificante às vezes do que a transformação física em si, que essa naturalmente acontece e é até mais curto prazo e mais simples. Porque realmente produzir uma mudança no corpo da pessoa em termos estéticos é mais simples a partir do momento que a gente faz um mindset, a gente modifica os hábitos. Mas a autoestima a gente sabe que é muito complicado a gente reverter isso. Você trabalha assim um novo viver para a pessoa. Exatamente. A pessoa se enxergar uma nova mulher, um novo homem. E a mulher, eu acho que quando ela se enxerga no espelho e se vê outra, é uma coisa assim, fenomenal. Sim, eu acho que essa questão do se enxergar, eu costumo dizer que nós temos 2 problemas com a autoimagem. O excesso é sempre ruim, vira sobra, né? Então, aquela pessoa que chega no consultório, às vezes, com autoimagem distorcida para pior, é péssimo, porque a autoestima está ruim, é uma pessoa que a gente precisa trabalhar o amor próprio, mas com muito cuidado, porque o amor próprio não tem nada a ver com a aceitação de coisas erradas. Ultimamente, a gente tem visto muita pessoa que está acima do peso, que está com hábitos ruins, não tão saudáveis, e falando assim, eu me amo assim. Não, você tem que se amar do jeito que for. Você tem que se amar faltando um pedaço, tem que se amar numa cama, você tem que se amar porque o que você tem de mais precioso é a sua vida. Mas você não tem que apreciar, não tem que cultuar hábitos ruins. Você não pode tratar a obesidade diferente do que de fato é, que é uma doença que gera mal. Você não pode tratar fumar como, não, mas eu sou feliz assim, ou o excesso da bebida eu sou feliz assim. Não. A saúde ela tem uma relação muito direta com a felicidade. E aí quando você trabalha com essa pessoa, ela entender que ela tem que ser feliz, mas cuidando do corpo, que é um templo, né? Nosso corpo é um templo, não dá pra você tratar de qualquer forma. É um templo muito nosso, né? Sim. Um templo muito pessoal, muito íntimo. Esteticamente ele pode ser até relativo, o que eu gosto, o que você gosta, mas do ponto de vista do cuidar bem, não é relativo, né? Cuidar bem, ele não tem relatividade. Em tempos de Covid, pandemia, como é que é trabalhar essa questão da medicina esportiva com seus pacientes?
Nós passamos... Quais são suas dicas principais? Inclusive, você aproveita e já passa uma dica aí para os telespectadores. Ótimo. Primeira coisa, a gente passou por momentos agora, especialmente na nossa região, né? O estado de Minas é a questão da zona roxa, então as academias andaram fechadas por um período. Isso do ponto de vista, não vou nem entrar estético, mas do ponto de vista de saúde mesmo, do sistema imunológico, é bem complicado. Você pega uma pessoa que ficou aí 2, 3 meses lutando para se manter na academia, porque precisa emagrecer, porque a pressão está alta, porque está com diabetes. Já é difícil para essa pessoa, ela teve que fazer uma reprogramação de hábitos, e aí ela ficou em casa. Talvez ela ficou em casa também sem receber, porque era um profissional liberal, e aí junto o problema emocional pela questão da incerteza financeira, comeu muito, não praticou mais os exercícios. O que a gente precisa nesse momento, que ainda é incerto, né? A gente não tem a menor noção como é que vai ser semana que vem. Com certeza. A gente está vivendo hoje. Hoje. Né? E isso é fantástico. Eu acredito que isso seja até uma oportunidade de a gente valorizar mais o hoje. Com certeza. Aproveitar mais os laços de família. Sim, verdade. E quando a gente fala de exercícios, o que é que pode ser feito? Primeiro, você criar autonomia. Não ser dependente. Eu não fui porque a academia fechou. Exercício não tem, né, necessariamente que ser uma academia. Pode pular uma corda no quintal da casa? Exatamente. Você pula uma corda, você cria um circuito dentro de casa e faz. Mas eu só consigo fazer 20 Coloca minutos. uma música e começa a dançar. A família, reúne a família. Hoje em dia é muito fácil, a gente vai no YouTube ali, coloca aula de dança. Então junta os filhos e vão dançar. É um movimentar. Não necessariamente tem que ser uma aula de crossfit, de muay thai, uma musculação. A questão é movimentar. Uma coisa super engraçada é que nós não fomos feitos realmente para fazer exercícios físicos. Naturalmente não. O homem, ele só tinha que correr em 2 circunstâncias, o homem das cavernas. Para caçar ou para não ser caçado. Essa questão do homem das cavernas aí deu muita polêmica no BBB 21. Sim, não foi? E realmente, como são as coisas que são costuradas, né? A forma coisas, como são ditas, né? De repente, todo mundo começa a ver um detalhe e no outro ali sobre o cabelo, né? Que é o contexto. E aquilo gerou um rebuliço e passou aquele pensamento para a população, né, os telespectadores, as pessoas, esses murmurinhos com relação a esse detalhe. Mas meu homem das cavernas, o meu é outro. O meu não é do BBB, não. O meu homem das cavernas. Então vamos colocar aqui. O ser humano das cavernas, que pode ser a mulher também, a gente só precisava fazer exercícios físicos para sobreviver, ou caçando ou não sendo caçado. E a gente também não comia o dia inteiro. O homem das cavernas, ele ficava ali descansando, na hora que dava fome, ele saía para caçar, ele não estocava, comia e voltava. Hoje, a gente tem a geladeira que a gente abre, a gente tem a despensa. Não precisa nem fazer muito esforço. Nenhum. Né? E aí você costuma comer fora de hora, comer alimentos processados. E aí o que acontece? Nós temos que fazer exercícios, mas o cérebro humano não foi criado para fazer um troço que não é fisiológico. Correr uma esteira, que você não chega em lugar nenhum. Se você não coloca na sua mente, eu tenho que correr porque é necessário, o mais importante... Você não condiciona a sua mente. Condiciona a sua mente. O mais importante é o seguinte, é aquilo que a gente estava conversando. A maioria das pessoas não é capaz de faltar o trabalho simplesmente porque está com preguiça hoje. Não vai deixar tem que ir dependendo do que está sentindo aquele Os filhos não vão dormir sem tomar banho, não vai ficar sem o almoço em casa porque está cansada. Se você coloca nas suas prioridades a prática de exercício, você fala, não, tá na lista ali. Cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar do meu trabalho. E 1 hora de atividade física. Acabou. Pode ser de maneira criativa. Sim. Com pandemia, sem pandemia, uma dança. cria-se. Uma dança, vai dançar, mas faz alguma coisa, é verdade. Eu achei bem interessante. Eu queria, né, terminar essa entrevista nesse de frente com a Alessandra Marques, perguntando para você, a pessoa que tem o hipotiroidismo, uma paciente te procura e tem, né, essa disfunção hormonal, é mais difícil trabalhar esse paciente? Não. É um mito que foi criado do paciente que tem hipotireoidismo. É claro que há uma alteração, uma lentificação de alguns processos metabólicos, mas isso não justifica, por exemplo, a pessoa estar 10 quilos acima e falar, mas eu tenho hipotireoidismo. Normalmente medicado, com os hormônios na quantidade que deveria. Fica controlado. Controlado, então aquilo deixa de ser uma justificativa. O que torna difícil é quando essa pessoa que chega com esse hipotireoidismo controlado, convencê-la de que não é culpa do hipotireoidismo.
que a gente precisa mudar os hábitos mesmo. Em geral, sucesso em tudo na vida é fruto do processo. Quem entrou lá e está acima do peso é merecido. E ela precisa aceitar, né? Ou aceita, tomar para si e falar assim, não, é verdade, eu não estou alimentando bem, eu não estou praticando exercícios físicos. Porque a partir do momento que você aceita, a transformação está aberta para acontecer. Se você chega no consultório e fala, mas tem certeza, o meu hipotiroidismo ele me atrapalha? Você está tendo um bloqueio. Você está se boicotando. Exato. Esse boicote. Então, a minha consulta, metade do tempo no início, ela é toda voltada para a gente trabalhar essas mudanças nas crenças. Você não tem que comer para ser feliz, você tem que comer para sobreviver e ser feliz com o que a vida te permite fazer. Quando você gosta do espelho, você se sente feliz, É né? muito bom. É hipocrisia a gente falar que não, né? É hipocrisia demais. Doutor, foi maravilhoso estar com você, falar sobre imunologia, falar sobre a medicina esportiva, conhecer um pouquinho do médico da medicina esportiva que você representa hoje muito bem. Um prazer muito grande. Espero tê-lo mais vezes aqui no Ponto G, no De Frente com a Alessandra Marques. E uma nova oportunidade com outras pautas, falando de saúde, porque saúde realmente é fundamental. Foi um prazer estar aqui e sempre precisar, pode me chamar que eu estou às ordens. Gratidão. Ficamos agora com o quadro Sexualidade Sem Neura com a doutora Aline Carvalho. Tem novidade por aí, tá imperdível.